Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Boa noite, vamos entrar. Boa noite, Ariane. Boa noite, Sementes de Luz. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, Tati. Boa noite. Deixa eu ver aqui, isso aqui tá meio torto. Abraço espiritual. Boa noite. Boa noite, Sueli, Maritza, boa noite. Muita gente entrando, né? Rapaz, hoje eu não tô mostrando o lago pra vocês, porque hoje tá chovendo em Guarapari, chovendo agora à noite, por isso do atraso, né? Aqui a internet não é tão boa, vocês verem que ficou travando um pouco ontem, e agora à noite tá chovendo. Durante o dia não choveu tanto, graças a Deus, então quem foi à praia conseguiu pegar uma praia, alguma coisa aqui, mas agora tá chovendo. Agora não tem jeito, tá chovendo mesmo. Então, Amor com Caridade está dizendo que estão mal acostumados com tantos encontros. Eu também estou gostando. O que é que acontece? Como eu tô de férias, não tô trabalhando, né? Não tô produzindo as mensagens e tudo, fiquei com tempo livre. Então é muito bom quando você entra no Instagram para falar sobre as coisas da vida, para falar sobre tudo sem pressa, né? Sem o peso de ser, porque quando a gente vai para o despertar, eu preciso estudar muito sobre um assunto, porque é sempre um assunto mais tabu. E quando é aqui no Instagram e quando eu tô mais relaxada assim de férias, é muito mais tranquilo, sim, é muito mais tranquilo. Eu também gosto muito de fazer esses encontros com vocês. Então hoje, chovendo. E chovendo e um pouco frio, né? Não sei se dá para escutar um pouquinho o barulho da chuva, mas tá chovendo e tá um pouco frio também aqui hoje à noite. Mas tá um clima ameno, né? Durante o dia fez sim, não fez sol, mas sabe aquele mormaço? E mormaço queima, né? Mormaço queima também. Eu gosto muito de ir à praia, não é nem tanto pelo mar, não sou aquela que vai muito ao mar, né? Mas eu gosto da praia em si, daquele tanto de comida que passa, bolinho de aipim, camarão, não sei o que. Vocês já perceberam que passa assim 50 coisas de uma hora só. E eu gosto do clima, meus meninos amam. Tem um que não sai da água, então é bom, é bom. Como é que vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Eu vi que muita gente já mandou os seus votos, né? Aqui para o Instagram da casa. E até dia 31, meio-dia, eu tô recebendo os votos, tá bom? Depois vocês podem votar, mas o certo é fazer o voto até dia 31, tá? Pra poder... Ó, Rony tá indo pra igreja, muito bem, Rony. Sayonara perguntando se eu estou em Guarapari. Estou sim, só vou embora no dia 5. Certo, vamos lá. Vamos iniciar hoje respondendo as perguntas. Eu vi que alguém entrou aí perguntando se ela não era espírita, era leiga e se pode fazer perguntas. Pode sim. Se eu souber responder, eu vou responder. Vocês podem fazer pergunta no início, tá? Gratidão, Leonardo. Alguém perguntou, posso não tornar público os meus votos? Pode. Geralmente as pessoas não tornam público. Alguns votos são muito íntimos, né? Principalmente os votos que são mais relacionados à sexualidade, os votos relacionados a alguns vícios, né? Então não precisa tornar público não. Eu pedi para vocês mandarem no direct, não vai ser público, tá? Esse vem para o direct para que eu possa entregar os votos na oração que a gente vai fazer no dia 31, mas eles não vão se tornar público, nenhum voto eu vou dizer aqui publicamente, tá bom? Pronto, estão perguntando como funciona. Amor com Caridade. Deus me livre que esse voto, hein? Seja de café. Aí eu tô lascada. Vamos falar sobre os votos.
Para quem não assistiu ontem, eu disse ontem que eu, desde pequena, eu faço votos, né? Eu faço votos. O que é votar a Deus? É barganha, como eu expliquei ontem? Não. Não é barganhar com Deus. Deus, eu te dou isso e você me dá aquilo. Não é isso, porque Deus não tem nada que eu tenha ou que você tenha que interesse para Ele. Não tem nada que você pode oferecer para Deus que Ele queira, a não ser sua sinceridade na fé, seu espírito bom. Mas outra coisa você não tem como oferecer. Então, o voto não é barganhar. O voto é mostrar para Deus que nós temos a capacidade de nos reformar e de nos esforçar para atingir uma melhor evolução. Então, por exemplo, o voto tem que ser algo que você é muito apegado e que te faça mal. Por exemplo, se você está com problemas de saúde relativa à obesidade, você come muito açúcar e você, né? Então você faz o voto do açúcar. Eu sou viciada em açúcar, eu vou tirar o açúcar. É um voto que impõe uma dificuldade. Também não pode ser um voto que você não tenha dificuldade nenhuma, porque isso não mostra seu esforço em querer fazer algo, né? Fazer algo por você e para todo mundo. Quando você faz um voto desse, você faz em seu nome, mas todo mundo recebe. Imagine que você, né, tem obesidade. Quando você para de comer açúcar, quando você para, né, para melhorar um pouco a sua saúde, você é beneficiado, sua família é beneficiada, todo mundo. Então, o voto parece uma promessa da Igreja Católica. Não tem católicos que fazem promessa para Deus, para Nossa Senhora, essas coisas, né? Então, é necessário fazer um voto para mostrar para Deus que eu estou empenhada na minha mudança. E esse voto é sempre tirar uma coisa que é ruim para mim. Se eu bebo bebida alcoólica, eu vou fazer um voto de bebida alcoólica durante o ano. Se eu fumo, eu vou fazer um voto ou de tirar o cigarro ou de diminuir muito bem o cigarro, né? Até que eu consiga fazer um voto de tirar. Se eu tenho um vício em chocolate, eu vou tirar o chocolate. É algo que te faz mal e que você acha que não viveria sem ele, assim, uma coisa que você chega em casa e fala, não, por exemplo, tem muita gente que faz voto do pão. Por quê? Parece simples ficar sem pão, mas não é, né? Muita gente ama pão, então ficar sem o pão é muito complicado. Mário, o que é que eu ganho com isso? Olha, não é que você vai ganhar nada, é que muitas vezes você demonstra o esforço e a espiritualidade age muitas vezes em seu favor. Teve bastante gente que trouxe o testemunho de que alcançou certos objetivos por conta do voto que fez, porque mostrou para Deus o seu caminhar, seu esforço em mudar, né? Em mudar. Então, quem quiser votar, porque não é uma obrigação, né? Quem quiser votar, faz o voto, manda no direct do Instagram até o dia 31, escolha um espírito que você quer devotar a ele, ou seja, eu quero fazer o voto em nome de Nossa Senhora, eu quero fazer o voto em nome de Jesus, eu quero fazer o voto em nome de Joana de Ângeles, em nome de Daniel. Escolha um espírito, pode até inclusive ser um espírito parente seu, que você queira votar. Geralmente a gente faz o voto com um espírito ou com um santo, como é na Igreja Católica, para que eles nos ajudem a conseguir cumprir o voto. O voto começa no dia 1º e termina no dia 31 de 2025. Então é um ano. E aí quando chegar naquele ano, vocês vão perceber muita coisa. Aquilo que era um vício já deixou de ser, né? Depois de um ano sem fazer aquilo que era um vício, aquilo que era ruim, né? Deixou de ser. Café é um complicador, tá? Eu vi que alguém colocou aí que não aguenta ficar sem café. Eu também gosto muito de café. Mas, no meu caso, se o Daniel escolher isso pra mim, porque aí no meu caso é ele que escolhe. É ele que escolhe os votos, eu não tenho muita escolha, né? Eu não tenho muita escolha. Então, no dia 31, nós vamos devotar juntos, a gente vai fazer uma oração, né? E aí, a gente vai entregar os votos aos espíritos para nos ajudarem a cumprir e vamos, né? E vamos seguir, vamos nos esforçar.
Teve gente esse ano, o que é que acontece, Mayra, se eu não conseguir fazer o voto? Não, não é que vai ter um castigo ou coisa parecida, isso não existe. Mas significa que você não tentou o bastante. Você precisa fazer um voto em que você tenha esforço de tentar. Eu expliquei ontem pra vocês que teve um voto que era de ler 24 livros espíritas. O Daniel escolhe para os voluntários os votos, tá? Mas nesse caso, vocês é que vão escolher os votos de vocês. E vocês precisam ser muito honestos consigo mesmo. Não adianta fazer um voto de refrigerante se você não bebe refrigerante. Não adianta fazer um voto, né, de algo que você já não consome. Isso não é voto. O voto é para mudar algo que você tem dificuldade de mudar. Então, o Daniel tinha estabelecido um voto para algumas pessoas do grupo que era de ler 24 livros espíritas e escolheu esses livros, né? Deu a lista. Como vai dar esse ano também? Se tem alguém aí que está precisando estudar, que não gosta de ler, né, essas coisas, pode fazer o voto dos 24 livros que eu vou colocar os títulos dos livros no Instagram também, para aquelas pessoas que queiram ler algo indicado pelo Daniel também. Mas tem que ser um voto que realmente te dê esforço. Então teve uma pessoa muito amiga minha que fez o voto de 24 livros. Leu 17 livros, não conseguiu ler os 24. Até a data de hoje tinha lido 17. Ou seja, faltavam 7, né? O que acontece que ele não conseguiu ler? O Daniel repete o voto. Daniel repete o voto dele. Ele vai passar a ter que ler 24 livros de novo, que é a nova lista do ano que vem. E acrescenta mais um voto. Isso é punição? Não, é educativo. A Bíblia já diz: não voteis, assim, não voteis, mas se votar, cumpra. Ou seja, você não é obrigado a fazer um voto, mas na hora que você faz o voto, cumpra esse voto. Então ele vai passar a ler mais 24 livros. Mas isso é um castigo? Claro que não. Veja bem, ele leu 17 livros. Ele está com conhecimento que ele não tinha um ano atrás. Ele vai ler mais 24 livros. Ele vai estar com conhecimento que muita gente também não tem, porque não leu esses livros. Então, né? Então, assim, é necessário que o voto seja um voto dedicado. Ah, Mayra, eu tenho uma abstinência de chocolate, eu tenho uma abstinência... Você lembra quando o Emmanuel falava pro Chico que o médio ele tem que ter disciplina? Serve para todas as pessoas. Tudo que a gente quer alcançar na vida tem que ter disciplina, disciplina, disciplina e disciplina. Ah, Mayra, eu tenho uma abstinência. Eu consigo entender vocês, porque tinha coisas que foi tirada de mim como voto também, que eu também tinha abstinência, né? O açúcar, por exemplo, é muito ruim. E eu passei um ano inteiro, né, sem comer açúcar. Eu tive exceções, ele abriu exceções, mas é muito ruim, eu sei disso, só que depois passa. É justamente por isso que é um voto. O problema do café não é que você tome o café todo dia, é a quantidade de café que você toma todo dia. Eu estou falando isso porque eu sou cafezeira. Então, se vocês fizerem o voto, tem que cumprir. Eu aprendi muito essa história de voto na igreja evangélica, principalmente a da minha mãe. Eles votam muito, né? Eles fazem um propósito com Deus, só que eles fazem de uma outra forma. Eles têm um outro pensamento. A gente não vota para barganhar com Deus, não é uma troca com Deus. A troca com Deus não existe. O que é que você tem? O que é que você tem que Deus possa querer de você, né? A não ser seu espírito puro. Não, então não é uma troca com Deus, é um voto para você mostrar para Deus que você consegue fazer esforço e caminhar melhor, né? Fazer esforço e caminhar melhor. Portanto, por exemplo, se você bebe, faça o voto da bebida. Mayra, eu não consigo. Ah, consegue. Quando a gente faz um propósito para Deus, ele é maior do que qualquer desejo, do que qualquer vontade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então você precise fazer. Talvez você precise disso para sair um pouco disso. Drogas, tudo. Mayra, mas aí eu não faço nada demais. Ah, tem sempre uma coisinha que a gente faz e que prejudica a saúde, que prejudica o nosso caminhar. Mayra, eu posso fazer um voto com uma intenção específica, por exemplo, pela saúde de alguém? Pode. Eu disse pra vocês, o que eu disse pra vocês?
Alguém pode estar pensando, não, mas a doutrina espírita não fala sobre questão do voto. Oi, Vaninha, meu amor. Não fala sobre questão do voto, né? Não fala. A doutrina espírita já disse que, ela disse que é desnecessário rituais, é desnecessário amuletos, é desnecessário, ela diz que é desnecessário, não diz que é proibida. A doutrina espírita não proíbe nada, ela é instrutiva. Ela te mostra porque é desnecessário, mas ela não proíbe. Eu, Mayra, tenho uma relação com Deus que é particular. Você tem outra relação que é particular, fora de religião, fora de doutrina, fora de crença e fora de regras. Você tem a sua relação. Então, se você sente no seu coração de fazer um voto em nome da saúde de alguém, ou um voto em nome de um concurso, ou um voto, pode fazer tranquilamente. Isso é entre você e Deus. Ninguém mais pode te julgar. Eu já fiz muitos votos na minha vida e boa parte deles foram alcançados. Então eu tenho uma fé enorme nisso. Eu disse para vocês que eu sou uma mistura de religiões e de doutrina. Eu sou espírita, mas a minha espiritualidade é muito misturada, porque eu trouxe de cada religião aquilo que eu acredito, aquele propósito que eu acredito. Então, eu sou uma mistura mesmo. Eu sou uma mistura do catolicismo com o evangélico, com a umbanda, com o budismo, com a messiânica. Tudo que eu acho que é bom para a minha espiritualidade, eu não descarto, pelo contrário, eu agrego. Então, eu sou uma espírita de mente e espírito aberto, e ainda mais racionalmente, usando a razão, porque a doutrina espírita, ela não é razão sem amor, ela é amor com razão. Então é diferente. A doutrina espírita não é razão sem amor, ela é amor com razão. Então, dentro da minha racionalidade própria, eu entendo que a minha espiritualidade é exercida entre eu e Deus. Já imaginou se eu fosse exercer a minha espiritualidade somente pelas igrejas, pelos centros espíritas, pelos templos messiânicos, ou seja, matéria, tijolo, tudo aquilo ali cai. Se der um vento, se der qualquer coisa, cai. A minha espiritualidade é exercida entre mim, a espiritualidade e Deus. Agora, a minha religiosidade pode ser exercida dentro das igrejas, dos centros espíritas. Então, eu sou uma mistura. Eu sou uma mistura de muitas religiões. Tudo que eu acho que agrega a minha espiritualidade, eu faço sem problema nenhum. É o caso das velas, é o caso dos votos, né? É o caso de muita coisa. É o caso da música, porque, por exemplo, os nossos irmãos da Umbanda têm uma espiritualidade muito ligada ao musical, né? Aos pontos que eles cantam. Então eu sou muito musical também. Eu gosto muito de música. Eu acho que louvar a Deus é muito bom, seja em qual religião que for, né? Então o voto para mim sempre funcionou. Eu fiz voto para passar na OAB. Ah, Mayra, então é uma mágica, você faz um voto e acontece. Não, gente, fazer por onde e eu te ajudarei. Eu estudei, claro que eu estudei as matérias para a OAB, mas todo mundo sabe que na vida da gente, às vezes numa prova não vai cair o que você sabe, vai cair exatamente o que você não sabe. Então eu fiz o voto para que Deus me ajudasse, que tudo que eu tivesse estudado fosse o suficiente para que eu conseguisse passar. E eu passei. Eu fiz um voto quando o meu filho foi para a UTI. Vocês já conhecem essa história do voto. O que é que eu votei? Esse trabalho. Quando o espírito apareceu e me falou sobre psicografia, foi a primeira vez, foi um voto que eu fiz com ele, pela saúde do meu filho. Mayra, mas será que não é? E aí ele pôde tirar a hora do seu filho? Não. Aí Deus vislumbrou que meu filho poderia ganhar uma moratória pelo um bem maior, que seria o trabalho mediúnico da psicografia. Então foi um voto que eu fiz, entendem? Por isso que eu passo muita coisa, muito de sabor referente à psicografia, mas eu não posso simplesmente parar, eu não posso desistir, eu não tenho situação para desistir. As pessoas falam, Mayra, você é muito forte. Gente, é uma opção que eu não tenho, é voltar atrás, é daqui, é para frente, é trabalhar, é produzir, é isso. É isso, eu fiz um voto, eu votei a Deus, eu estive com meus filhos, né? Eu estive com meus filhos, então eu tenho meu filho hoje aqui por um voto, então eu preciso, né? Eu preciso cumprir. Então,
o voto é isso, eu já fiz voto por diversas coisas, né? Eu fiz voto por diversas coisas e alcancei esses votos. Algumas coisas que eu não alcancei, lá na frente eu vi que não era para eu ter alcançado. Até para isso o voto serviu. Agora o voto tira você dos vícios, o voto melhora a sua saúde. Tem uma história que eu não contei, né? Que eu não contei, que foi um voto que uma pessoa muito querida minha fez lá da Casa da Caridade. Ela começou a fazer o voto dia 31 junto com a gente, à meia-noite. E na época a gente estava dando umas velas azuis, que é a vela justamente do discernimento, aquelas pessoas que fazem concurso, aquelas pessoas que fazem vestibular, né? A gente dá uma vela para ajudar, para que elas possam rezar ali, para poder dar discernimento mesmo, para clarear as ideias dela, para dar força para estudar, para aumentar a capacidade de estudo dela, para dar paz, é tudo isso, não é uma mágica. E essa pessoa, a filha dela tinha terminado medicina e ia fazer residência. E a residência que a filha dela queria, tinha poucas vagas. Em Brasília tinha 2 e onde tinha mais facilidade de passar seria no Rio de Janeiro. Então ela precisaria mudar de Brasília e ela já tinha feito a faculdade inteira em São Luís. E aí precisava mudar para o Rio de Janeiro. Então ela estava muito angustiada, porque a menina ia ter que passar, sei lá, 2, 3 anos, sei lá quantos anos de residência num lugar fora, que ela já tinha ficado fora esse tempo inteiro. E só tinha 2 vagas. Ela estudou muito, é uma menina muito estudiosa, mas ficou ali no terceiro lugar. À frente dela já tinham passado 2 pessoas, ou seja, era quase impossível que alguém desistisse de uma vaga ali, numa residência. Mil médicos, né? 1000 estudantes que estavam ali terminando a medicina para fazer. Concorrendo é muito difícil. E aí a própria filha dela acendeu uma vela azul e depois acendeu a vela azul, né? Que era a vela que a mãe dela tinha pegado. E ainda acendeu outra da mãe também, acendeu 2. E Deus foi muito bom, a espiritualidade muito boa. Ela conseguiu entrar, porque o segundo lugar desistiu para fazer a especialidade em outro lugar que ele também tinha passado bem. Então foi um voto, como eu contei de outros para vocês. Acontece muito esses votos dentro do grupo de voluntários, porque os 160 fazem votos. Não é obrigatório, faz quem quer, né? Mas é isso, a questão do voto é essa, sem muita fantasia, sem nenhum fanatismo, sem nada disso. É justamente a gente mostrando para Deus que nós podemos nos esforçar para nos cuidar melhor, para cuidar melhor dos outros. É isso, o voto é simplesmente isso. O voto é simplesmente isso, nada mais. Silvia Mendonça: Mayra, qual a cor de roupa que você indica para usar na virada do ano? Silvia, eu sou uma pessoa bem mais colorida, né? De estampas, de tudo. Por exemplo, hoje é algo fora do normal eu usar o preto. Por quê, Mayra? Acontece alguma coisa, né? Aconteceu com minha filha, ó. Fernanda também falou aqui. A Fernanda foi um estágio, não foi, Fernanda? Que sua filha conseguiu a vaga depois que acendeu a vela azul. Teve também o caso da filha da Fernanda Elias, que tá aí também. Eu não gosto do preto porque a cor preta em mim eu não gosto. Eu uso de vez em quando, sim, mas não é uma cor que eu mais prefiro. Eu gosto de todas as cores. Qual é a cor para passar a virada do ano? Olha, eu acho que não tem uma cor que seja melhor para passar a virada do ano, né? Não existe essa cor. Mas qual é a cor que mais te alegra? Porque as cores, vocês veem que hoje tem vários tratamentos, cromoterapia, vários tratamentos que usam as cores, né? Que ajudam nesse critério de cor. Você vê que os nossos irmãos da Umbanda, né? De outras religiões tem muito essa ligação com as cores da vela. Então cada vela tem um significado de cor. E é ideal você aprender, porque pelo que eu estudei, a vela vermelha não é a vela do amor, seria a vela rosa, né? Então é muito bacana quando você vai estudando ali a questão também das cores. Então assim, escolha uma cor para passar a virada do ano que te deixe mais alegre, que te deixe mais feliz. Ela influencia muito, né? Ela influencia muito. Então escolha uma cor nesse sentido. E de todo do resto não vai, né? Não vai influenciar. Mas por que a gente usa branco, né? Porque ficou estabelecido. Porque eu acho que todos os anos o que a gente mais pede é paz, né?
a gente pede paz e o branco ficou conhecido como uma cor de pedir paz, quando as guerras estão acontecendo, as bandeiras brancas, né? Então é uma simbologia, né? É uma simbologia. Eu particularmente já não uso o branco na virada do ano. O branco não é o que eu uso. Eu gosto muito de usar outras cores. O branco eu uso em alguns rituais da casa, né? Que é melhor o branco ali pra mim. Mas eu uso muito o cru, o bege, o amarelo. Esse ano eu tô em dúvida, eu gosto do dourado, né? Então é isso, eu acho que vai mais importar o seu sentimento, vai mais importar aquilo que você tá levando pro ano que vem, do que em si a cor. Agora, se eu fosse dar um conselho, vamos usar roupas que nos tornem felizes. Sabe quando você usa uma roupa e você, olha, a chuva tá forte, não tá? Vocês estão escutando direito? Ó, usem uma roupa. Acho que já tá cheia aqui, tá? Eu já botei no máximo alto que eu posso. Usem uma roupa que quando você coloca ela, nem precisa ser nova, tá, gente? Mas use uma roupa que quando você coloca ela, você se sente bonita, você se sente elegante, você se sente mais viva, você se sente, sabe? Você se sente esperançosa. Porque tem roupas que fazem isso com a gente. Não, Mayra, que é isso? É uma coisa material. Gente, vamos ser real. Nós vivemos num mundo material. A matéria, né? Os objetos, eles vêm para nos trazer também certo conforto, certa alegria. A gente não pode negar. Quando você tá, por exemplo, não a dependência do celular, mas veja quanta coisa boa a internet trouxe, o celular nos traz. Então, assim, os objetos servem para que a gente também se sinta bem. Às vezes você compra uma louça bonita, aquilo ali não é um apego, aquilo ali é porque quando você bota a louça na mesa para sua família, você se sente bem. Uma bijuteria às vezes que te faz assim, se sentir muito bonita. Então use uma roupa, mesmo que seja usada, e não importa quantas vezes, que você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: eu tô me sentindo bem, bonita, elegante, tô me sentindo viva. Use essa roupa, use essa roupa. E evite usar roupas e objetos que te irradiam a coisas ruins. A vida inteira tem que ser assim. Agora eu tenho uma ideia, que é mais para aquelas pessoas que consigam fazer. Eu já conheci muitas famílias enlutadas ao longo da minha vida inteira e vivo com muitas, né? Porque eu preciso também ajudar as pessoas no processo do luto. Não é só entregar uma carta, um recado, coisa do tipo, porque isso aí seria como se você desse um remédio e jogasse a pessoa para fora do hospital. Não existe isso. Então essa convivência, essa relação que eu tenho com as outras pessoas, me faz ter algumas ideias. E eu estava pensando essa semana, imaginem que existem pais, por exemplo, que conseguem vestir as roupas dos filhos que desencarnaram, não é verdade? Existem pais que usam o mesmo número. Por exemplo, o Ed Júnior e o Ed Pai, eles usam o mesmo número, né? Então, ele consegue usar uma roupa do Ed. Então, se você conseguir, se isso te fizer bem, se isso fizer com que eles estejam mais presentes, um conforto, mais quentinho no seu coração, né? Que tal você usar uma peça desse ente querido? Mayra, não cabe em mim, mas olha, aí a gente pode fazer algumas alterações. Talvez não cabe, mas se você mandar a costureira apertar, ou ela dar uma folga, ou você colocar a blusa numa estampa, né? Um pedaço de uma roupa dele, ou um pedaço de um desenho dele, ou um pedaço de alguma coisa e pregasse ali para usar. Eu acho que seria uma boa, é algo que eu estou trazendo para vocês como um protótipo, né? Eu nunca tinha dito isso a ninguém, mas estive pensando. Existe uma pessoa que eu dei o recado, a carta do filho dela, o recado do filho dela, que ela teve uma ideia fenomenal e que eu gosto muito, chama A Marca dos Sonhos. Ela tem uma empresa que faz artesanato, né? E tudo. E dentro dessa empresa, A Marca dos Sonhos, tem um bonequinho, um ursinho, que ela costura o ursinho com uma roupa da pessoa que desencarnou. Por exemplo, você manda uma blusa e o corpinho do ursinho é feito com aquela blusa. Então vem o ursinho com
roupinha feita, né, da roupa preferida do seu ente querido. E acho que aquilo ali tão agregador, né, porque você pode abraçar, você pode estar ali na cama. É uma forma de ir ressignificando as lembranças deles, né? É uma forma de ir ressignificando o sentimento do luto. É uma forma de deixar eles mais presentes, né? Mais presentes dentro da casa. Então há como fazer, e eu posso fazer essa proposta para vocês. Que tal a gente organizar para passar com algo de um ente querido nosso? Uma roupa, se você não tem mais roupa, um colar, uma bijuteria. Se não tem isso, né? Se não tem isso, passe com a cor que ele gostava, como a dona Carla tá falando do Guilherme. Coloque, a dona Carla disse que vai passar de azul, que é a cor preferida dele. Então, vamos trazer para o ano novo também a nossa vivência com o luto. A gente não precisa esconder o luto das pessoas, a gente não precisa esconder a nossa tristeza ou a nossa dor das pessoas. A gente não precisa querer varrer o luto para debaixo de um tapete, para debaixo de um sofá, como se a gente parasse de sair, parasse de falar com as pessoas, parasse de ver foto, ele ia diminuir ou passar. Não, a gente precisa trazer, né, trazer o luto para a nossa vivência. A gente vai ter que vivenciar esse luto, então vamos trazer o ente querido, né, para a nossa vivência, ressignificar muitas dores. Então eu acho que se vocês podem fazer essa tentativa, passar com uma peça de roupa, com uma cor preferida. Às vezes, né, são meninos mais novos, gostavam dos mangás, né, dos animes. Ah, meu filho gostava do Naruto, então compra uma camisa do Naruto. Ah, Mayra, mas não combina. Não é questão mais de combinar. Tem coisa na vida da gente que não é mais questão de combinar, é questão de nos fazer bem, certo? Questão de nos fazer bem. Então essa é a minha proposta para vocês. Infelizmente eu não tenho nenhuma peça de roupa da minha avó, mas eu tenho um santo, que é o coração de Jesus bem antigo, que era dela, que veio para mim do Jati, né? Então minha avó está sempre presente no meu dia a dia, né? No meu dia a dia. Eu jamais vou tirar a minha avó, do meu dia a dia. Não tirei, né? A vida inteira não vou tirar agora. Então é melhor que a gente não esconda o luto para debaixo. Ah, mas o luto muita gente não gosta. Pois é, o problema é das pessoas, né? O problema são das outras pessoas, porque quando o carro está no nosso pé, ele dói e arde no nosso pé. Vamos nós cuidar das nossas dores. Como é que eu vou passar a vida esperando que alguém entenda a minha dor? Como é que eu vou passar a vida esperando que outras pessoas compreendam o que eu estou sentindo? De forma nenhuma. Eu vou sentir a minha dor, eu vou sentir, né? Eu vou sentir o meu luto, mas eu vou tornar ele o mais fácil possível. Ainda que para os outros seja mais difícil. Eu vou tornar mais fácil passar pelo meu luto, mesmo que para os outros seja difícil. Ah, eu não gosto de ver você chorar. Pois é, mas aí é uma escolha. É lógico que quando virar meia-noite as lágrimas irão descer, porque eu estou lembrando do meu ente querido, eu estou lembrando do meu filho, eu estou lembrando da minha avó, eu estou lembrando de todos eles. Então não tem problema a lágrima escorrer na meia-noite. Eu vou lembrar deles e eu vou seguir. A gente precisa se libertar das culpas e dos receios de sermos quem nós somos. A gente precisa se libertar daquela ideia de ter que agradar os outros, daquela ideia de ter que fazer o que os outros acham necessário. Vamos facilitar esse processo do luto, porque senão não adianta fazer os tratamentos, não adianta tomar o remédio, não adianta nada disso se você não for fazer um esforço por você mesmo. Ah, Mari, eu perdi amigos, parentes não me procuram mais porque eles acham muito triste. Engraçado isso, é triste pra eles e pra você é o quê? Pra você é o quê? Espera aí que eu vou dar um jeito da gente entrar ali pra uma sala porque tá chovendo muito. Eu vou ali pra cozinha porque tá chovendo demais, vai melhorar agora. Sair da área ali. Como eu disse pra vocês, eu tô aqui num apartamentozinho alugado aqui na Vilagem dos Pássaros. É como se fosse um chalezinho,
já existe há muito tempo, sabe? E é bonitinho. Deixa eu afastar aqui. Então, essa ideia que a gente criou, né? Essa ideia que a gente criou... Cafezinho? Essa ideia que a gente criou, que a gente precisa sempre agradar os outros, que a gente precisa sempre, né, estar vivendo no que os outros acreditam. O seu sonho não mora no sonho dos outros, né? Começa por aí. Quando você deseja uma coisa, ela não mora dentro do espírito da Mayra, ela mora dentro do seu espírito. Então é você que tem que fazer por onde. Quando você dói, não dói na Vânia, dói em mim. Então eu preciso fazer por onde a minha dor possa ser melhor. Porque eu tenho uma dor, Vânia tem outra, Diego tem outra, Juliana tem outra. Pode ser um luto, mas não é a mesma dor. Então, vamos parar de querer viver sob o olhar dos outros. Aquele que quer se enxergar pelo olho de outra pessoa já perdeu a guerra. Já perdeu a guerra porque o outro, ele é muito mais fadado a te julgar com uma veemência tão maior do que você mesmo. E o seu próprio julgador tem que ser você, porque você que conhece seus defeitos, suas qualidades, você que conhece os passos, né? Você que conhece. Olha, eu vi que teve 3 perguntas sobre as roupas dos entes queridos, né? Ah, Mayra, eu não consegui. Eu não consegui desfazer das roupas do meu ente querido, porque eu não consegui ainda. Já tem gente que consegue. Gente, isso é um processo também que é único da família. Tem família que se sente muito bem mantendo o quarto. Ah, não, Mayra, mas isso faz mal pro espírito. Não, negativo, gente. Vamos parar assim de habilitar regras até pro luto dos outros, até para a espiritualidade. Não, de jeito nenhum. Se o quarto formado faz bem para a família, eu não vejo mal nenhum. Eu conheço famílias que mantêm o quarto. Ali tem as lembranças, né, do filho, tem a lembrança do marido, ali tem a lembrança. E tendo a lembrança é algo bom. Então não desfazer do quarto. Quando você se sente bem, quando aquilo te dá um conforto. Eu conheço mãe que às vezes vai lá, dorme no quarto do filho, né, cheira as roupas, fica ali, às vezes senta ali para poder ler um livro. É um lugar de paz. Então não tem problema. Teria problema se, por exemplo, outros filhos precisassem daquele quarto e por conta disso exatamente ela não vai mesmo. Ou seja, tem alguém passando necessidade por algo ali da família e ela não desfaz do quarto. Aí era outra coisa. Mas se você pode ali adequar tudo, não tem problema nenhum. Mayra, eu já me sinto bem, eu doei tudo. Ótimo, foi para caridade, não tem problema. O negócio as pessoas precisam lidar com seus próprios sentimentos. Não há uma regra para os enlutados. Não há uma regra para a espiritualidade. Mayra, gosto de ir para o cemitério. Não gosto de ir. É uma situação que é própria de cada um. De cada um. Ó, alguém falou, fica escutando o áudio da minha mãe. Tudo bem. Se te faz bem, se te dá conforto, por que não? Eu acho engraçado quando as pessoas falam sobre como isso pode fazer mal aos espíritos, né? Não, isso faz mal aos espíritos. Veja só, o único onipresente, onisciente, onipotente é Deus. É Deus. Deus é que tem essas 3 qualidades de forma fenomenal. Todo o resto de nós não tem. Então, que poder teria eu, Mayra, em prejudicar um espírito, principalmente que eu amo, né? Porque se a gente tivesse esse poder, nós, quando um inimigo nosso desencarnasse, a gente ia começar a ter vários sentimentos para prejudicar os nossos inimigos, não a quem a gente ama. Não há essa situação de prejudicar o outro espírito, porque aí era um poder que você está tomando de Deus, né? De Deus, assim, de Deus, porque Deus pode alterar tudo e você poderia estar comandando um espírito de outra pessoa. Então não existe isso. Ah, Mayra, mas eles não ficam tristes. Ah, existe. O que que acontece? Você está muito triste em casa, você não está conseguindo sair da revolta, você está envolto ali a muita coisa. 2 coisas vão acontecer. O seu ente querido pode te ver assim, pode se sentir culpado e se sentir triste, pode. Ou ele pode chegar lá e simplesmente estar mais evoluído e a espiritualidade começar a dosar
Às vezes que ele vai te ver, para que ele não sinta aquilo ali. Por isso que a nossa luta na mediunidade é fazer com que vocês andem melhor aqui, para também ajudar a caminhada deles lá. Mas prejudicar um outro espírito, isso é uma palavra muito dura, é uma palavra que dá muito poder. Você não prejudicaria quem você ama, você ia querer prejudicar, né, aquele que você não gosta. Então assim, não, mas Chico Xavier dizia que a lágrima de amor, ela é válida, ela é um presente. Agora a lágrima de revolta não é. Porque se o ente chega, vê você chorando, revoltado com tudo, revoltado com Deus, parando a vida, o que é que ele vai imaginar? Isso é culpa minha. Mesmo sem ele ter culpa do desencarne, isso é culpa minha. Então você não quer levar esse sentimento de culpa, esse sentimento de coisa ruim pra ele. Você quer mostrar outra coisa. Chorar você pode, porque choro é de saudade, é de desabafo, né? Choro é uma conversa. Você pode dizer a verdade: eu ainda não estou conseguindo, eu preciso conseguir, mas me ajuda. Entende? Então assim, prejudicar outro espírito é uma palavra extremamente forte. Você pode deixar o dia dele mais triste, dependendo, mas prejudicar não. Ninguém regride, né? Espírito nenhum regride em nada. Todos os pontos que você vai angariando ao longo das encarnações, não tem como regredir. Então a nossa luta mesmo é fazer com que a gente possa, né, lutar cada vez mais. Tamires me perguntou sobre materialização em foto. O que é que você diz, Tamires? Eu nunca tive uma experiência de uma fotografia. Eu Mayra Rocha, eu nunca tive uma experiência de uma fotografia. Eu nunca tirei uma foto para que aparecesse um espírito ali. Mas eu acho totalmente possível e considerável que isso aconteça. Então tem alguns casos, né, que a gente vê, que as pessoas trazem, que sim, é possível, porque existem mistérios, né? Existem mistérios que não estão sobre as nossa razão, não está sobre a nossa razão. Então eu acredito muito. Eu acredito muito sobre a interferência que os espíritos têm nos aparelhos eletromagnéticos, né? Televisão, micro-ondas, celulares. Quem já não mandou uma mensagem para uma pessoa que não era você que mandou, né? Mas café, viu, doutora Ana? Tem que mandar botar o café num copo daqueles de água tampado, para vocês não verem o tanto de café que eu tomo, né? Então eu acho totalmente possível, tá, Tamires? E acho muito bacana esses fenômenos, porque eu acho que a doutrina espírita tem que ser estudo, mas tem que ter os fenômenos também. Roberta, você recebeu a carta por meu intermédio? Eu não estou entendendo. Depois me explica se foi por meu intermédio. Camila, o espírito do ente querido demora a nos visitar? Não demora não. Muitas das vezes a recuperação deles passa pela visita aos familiares. Vamos dizer, conheci um espírito que passou um processo de um câncer muito longo, o processo de câncer, né? E aí, quando ela desencarnou, foi recebida pelos familiares e foi levada para o hospital, porque tinha que desintoxicar ali dos remédios, tinha que desintoxicar ali do que ela viveu, né? Do que ela viveu. Então, ela foi. E ela começou, quando acordou no hospital espiritual, ela começou a entrar num estado de confusão, num estado em que ela pensava, ela sabia que tinha desencarnado, mas ela estava com uma angústia muito grande, muito grande mesmo, e achando que fez mal aos filhos, que era para ela ter lutado pela vida, pelos filhos, porque os filhos eram muito apegados. E uma parte do tratamento dela foi visitar os familiares. A espiritualidade percebeu que eles estavam levando melhor, porque os familiares aqui falavam assim, olha, ela estava sofrendo muito, ela estava sofrendo muito. Então eu não posso ter o egoísmo de querer minha mãe aqui sofrendo daquele tanto.
Eu durmo, tá, gente? Eu durmo, mesmo tomando café. E aí, fez parte do tratamento de desintoxicação dela visitar a família, fazer visitas recorrentes, fez parte do próprio tratamento. Assim, ela via que os filhos tinham entendido a morte dela, o desencarne dela, de uma forma muito boa, uma forma agradável, uma forma que deixou ela confortável para seguir o tratamento lá, para seguir as coisas lá. Então, sim, às vezes é, né, Joey? Dorme pouco, né? Às vezes faz parte do tratamento, inclusive visitar a família. Por isso que a família tem que ser bem preparada, entende, gente? Por isso que a família tem que ser bem preparada para tudo isso, porque faz parte. Essa convivência com o plano espiritual, ela existe o tempo inteiro. Algumas pessoas falam, não, mas aí minha mãe já foi, sei que ela tá em paz. Parece assim uma coisa tão longe, né? Não, a gente convive o tempo inteiro com eles, né? Alguém perguntou ali sobre cremação, né? Que é recorrente essa pergunta também sobre cremação. Mas o que a doutrina espírita fala sobre cremação? No Pentateuco de Kardec, nada foi falado em relação à cremação. Talvez porque, embora já existisse uma tradição de queimar os corpos em outros povos, na época, na França e outros lugares, não era usual ainda a cremação. Vocês lembram do filme Troia? Vocês lembram do filme Troia? Que quando eles desencarnavam, eles colocavam nas piras, né? O corpo na pira e aí tocava fogo no corpo, era normal. Colocava uma moeda nos olhos, que era para o barqueiro, né? Para atravessar, e tocava fogo nesses corpos. Provavelmente isso foi passando a não existir mais, porque eu imagino que algumas pessoas que sofriam alguma paralisação corriam um risco até de ser queimadas vivas. Se às vezes são enterradas vivas, né? Tem um cemitério em Paris que tem um sino por lá de fora. Então, se acontece, mesmo nos dias atuais, algumas vezes, das pessoas serem enterradas ainda em vida, você imagina ser queimada. Então, eu acredito que por vários problemas, isso foi deixando de ser uma tradição. Quando chegamos nos tempos mais próximos a gente, a tradição era justamente enterrar. Então, Kardec não fala nada na doutrina espírita, no Pentateuco, sobre cremação. Mas Emmanuel, já com Chico Xavier, porque Chico vem dando uma bibliografia muito maior, uma interpretação muito mais extensa do Pentateuco, né, da doutrina espírita, trazendo histórias dos espíritos e dos seus familiares. Então, Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala sobre a cremação. O que acontece com a cremação? O que acontece com o enterro? O que acontece com outras coisas? É a questão do apego ao corpo. Quanto mais evoluído é o espírito, menos apego ele tem ao corpo. Tem pessoas que, se desencarnar hoje, não vai olhar para trás, não vai olhar o que foi feito do corpo dela, não se importa se enterra, se queima, se tem agora tem a aquacremação, se eu não me engano também. Eu não pesquisei sobre isso, mas sei que tem. Não importa se enterra deitado, se enterra, né, em pé, não importa, exatamente isso, não importa. Mas tem espíritos que às vezes não fez o desligamento completo e ainda fica ligado ao corpo. Então tudo vai depender da evolução desse espírito. Emmanuel diz que seria mais prudente que esperassem 72 horas para fazer a cremação do corpo. Seria um tempo ali que teria para fazer o desenlace total. Mas isso é um ensinamento, não vou chamar de opinião, porque espírito evoluído não opina, né? Espírito evoluído, ele tem pílulas de sabedoria. Então, seria uma pílula ali do Emmanuel. Mas você tem que pensar também que se você não tiver com um estado evolutivo bom de desapego, mesmo às 72 horas, não vai adiantar nada.
Então a gente sempre diz que depende da situação espiritual. Às vezes você vai cremar. Agora, por exemplo, existem outras exceções, inclusive no plano espiritual. Na época do Covid, muita gente precisou ser cremada por conta da doença, para proteção dos outros. Teve muita gente que não teve velório, não é assim? Então a espiritualidade entende aquele momento ali como uma exceção de todas as coisas. Então, mesmo os espíritos que estavam apegados à matéria não passaram por esse processo. Não passaram por esse processo. É porque se você tiver muito apegada à matéria, você pode ter uma sensação de queimar, né? Você pode ter uma sensação de queimar, isso não é bom. Mas se você também tiver muito apego ao seu corpo, você vai ver a sensação da terra, né? Dos bichos que ali vão comer. Então, o ideal é que a gente trabalhe o não apego ao corpo. Não apego ao corpo, tá bom? Alguns espíritos, alguém perguntou o que é que acontece quando o crema está desapegado. A gente tem a comunicação de alguns espíritos que eles, certamente eles não sentem como se estivesse queimando a pele, porque eles não têm mais. Mas é uma sensação, eles acreditam que é uma sensação parecida como se tivessem se queimado. É quando você amputa um pé, uma perna, por algum tempo você tem a sensação ainda de coceira, a sensação de que ainda está ali presente. E alguns espíritos muito apegados, eles têm essa sensação. Então, a cremação tem que ser vista pela família ou pela pessoa. O ideal é que cada um saiba dizer, né, exatamente para a família o que deseja para o seu velório, o que deseja para o momento. Ah, mas é macabro? Não é, gente. Eu vim de uma cidade que a gente pagava, a minha avó pagava aquele plano funerário, plano do caixão, lembram? Porque minha avó dizia, eu não quero dar trabalho a ninguém, eu não quero, sei lá, se eu morrer de madrugada, as pessoas tenham que ir correr, pedir ajuda para comprar caixão, juntar dinheiro, essas coisas. Não, então minha avó pagava o plano de caixão para todos nós. E todos nós que da família que morríamos, a gente ia sendo enterrada, né? Os meus tios iam sendo enterrados ali pelo plano da minha avó. Então eu acho que a gente fala muito da morte de uma forma muito ruim. Tem que ser normal a gente ter esse tipo de conversa. Boa noite, Escola Espírita do Brasil, meu bem, um beijo. Então, assim, a gente tem que começar a conversar sobre um processo que é verdade, né? Processo que é verdade. Então, eu tenho muito na minha mente, eu falo com o pessoal, os voluntários, sobre o que eu gostaria. Por exemplo, eu não gostaria de jeito nenhum de enterro online, de velório online. Eu não gosto dessa ideia. Mas há pessoas que gostam. Eu nunca tinha assistido um velório online e há pouco tempo, um amigo que desencarnou lá no interior fez um velório online e eu não gostei da situação. Eu achei frio, eu achei que se as pessoas não têm condições de ir ao velório, então que elas não vá, né? Mas assim, sei lá, eu, Mayra, não quero o velório online. Isso eu falei exatamente. Eu, Mayra, não quero o velório online de forma nenhuma. Não quero um velório longo. Então eu consigo conversar com isso com a minha família, né? Eu consigo conversar sobre isso com a minha família tranquilamente, porque eu acho que faz parte da vida planejar também a morte, né? Faz parte. E eu digo aqui ao povo, se vocês vierem ao meu velório, se eu desencarnar mais cedo e vocês vierem ao meu velório, não quero velório, não quero que vocês fiquem dizendo o que dizem assim com os espíritas, com os padres, né? Que fiquem dizendo assim, não chora não, que ela não gostaria não, ela tá melhor, ela é evoluída, sei lá, as coisas que disseram assim com o Chico, ela não quer que ninguém chore não, eu quero choro sim, eu quero choro, eu quero tudo que eu tiver direito no meu velório, quero, porque o choro não é ruim não, o choro é saudade, então eu quero choro. Falo pro povo aqui que eu quero choro, quero tudo de direito que tem no velório. Quero vela, quero flor, muita flor. Eu só não quero longo, né? E pelo amor de Deus, eu não quero roupa branca, não. Eu quero uma roupa normal, quero um batom, quero uma coisa assim. Meu batom vermelho, vocês vigiam, viu? Vocês vigiam, porque se não botar meu batom vermelho, eu quero meu batom vermelho lá.
Pronto, agora eu já dei munição para as pessoas. A médium tá falando que quer batom, que quer choro. É verdade, gente. A médium tá falando isso aí porque é minha morte, eu posso planejar meu velório, não é não? Então eu quero tudo isso. Eu quero igual os velórios do Ceará. Quero bolo, quero sopa, quero comida, né? Quero refrigerante, quero suco, quero tudo. Tudo que eu tiver direito. Tudo que eu tiver direito eu quero. Então, faz parte da vida da gente planejar a morte. Eu acho que é Conversem, né? Conversem porque a gente não sabe. Conversem com seus familiares. Perguntem, você gostaria de ser enterrado, de ser cremado, de ser... Como você gostaria que eu vestisse você? Como queria que seu velório fosse? Tem um lugar específico, né? Perguntem, conversem sobre isso, porque a gente não sabe nunca o dia da manhã. Não é agora não, como diz, não. É justamente se planejar, né? A gente precisa se planejar, né? Então eu tenho meus planejamentos, né? Eu tenho os meus planejamentos em relação a isso e eu acho que é necessário. E eu pergunto pro meu esposo, pergunto pros meus amigos, né? Pergunto para todo mundo como é que eles gostariam, porque eu não quero fazer algo que essas pessoas não gostem, né? Então eu quero sim comida, eu quero mesmo, eu quero tudo isso, eu quero flores, eu quero o cortejo, eu quero choro, eu quero porque é demonstração ali, eu quero isso. E não quero que fique dizendo, não, ela não tá mais ali. Eu vou estar lá, por favor, estarei lá. Se eu conseguir, ainda derrubo uma vela para ver quem é que vai correr, tá bom? Mas é necessário. Primeira coisa que tem que se perguntar é se quer velório. É verdade, eu acho que é a primeira coisa, né? Primeira coisa que tem que ser feita. Então é normal. Olha, quando você lê o livro Tibetano dos Mortos, eles se preparam tanto para o momento da morte, que aquilo fica tão natural. A gente só se prepara para o momento da vida. Você sabe preparar seu casamento, você sabe dizer qual o vestido que você quer, as madrinhas assim, a festa, o buffet. Você se preocupa se vai ter comida para todo mundo, você se preocupa com seus parentes que vêm lá do interior. Ah, você planeja o casamento assim, ó, do jeito que você quer. Você planeja... aqueles que fazem as debutantes planejam os 15 anos, planejam os 18 anos. A gente planeja. Então por que não planejar também essa parte? Ah, eu gosto de uma música, bote a música que ele gostava. Aí a pessoa gosta de Jota Quest e na música dele só tá passando Segura na Mão de Deus. Não é normal. Não é normal isso, olha. O cara gostava de Jota Quest, você vai botar Jota Quest. Ah, ele gostava de um forró, você vai botar um forró, você não vai botar Segura na Mão de Deus. Todo enterro segura na mão de Deus. Não é isso, é a personalidade de cada um, tem que se respeitar a personalidade de cada um. Então, assim, se você vê um enterro, às vezes você nem reconhece a pessoa. Há um tempo atrás eu fui para um enterro, né, de uma amiga minha. Eu trabalhava ainda no Ministério do Planejamento há uns anos atrás. E aí eu fui pro enterro dela. Ela é uma mulher super vaidosa, alegre, arrumava os cabelos do jeito que ela gostava. Então ela teve um câncer. Durante o câncer ela usou muitos lenços, ela usou peruca, ela usou muitas coisas, porque ela gostava de estar ali se sentindo bem, tudo. E depois ela desencarnou desse câncer. A gente entrou na capela que ela estava sendo velada e entrou lá e falou, não é ela, e saímos. Por quê? Nem parecia aquela pessoa que ela era em vida. Colocaram uma blusa social branca, que era algo que ela não usava. Ela estava carequinha por conta do tratamento, mas não botaram um lenço, não botaram a peruca que ela usava, não colocaram uma maquiagem que ela usava muito, né? Entupiram ela ali. Eu também não quero flor até aqui, não, me deixem livre assim. Bom, mas dependendo também se pode, né? Se vai poder. Mas de possível me deixe livre, deixe minhas mãos livres, né? Minhas mãos livres ali, eu não quero aquele negócio. Então quando a gente entrou, a gente achou que não era ela e saiu. Não façam isso. As pessoas têm pessoas, Mara, mas não é mais ela ali. Não, o corpo não é mais, mas ele carregou o espírito dela uma vida inteira. Uma vida inteira, não custa nada você deixar ela da forma que ela se sentia confortável. Isso não é apego, isso é uma forma de gratidão. Então, não, eu quero, né? Eu quero ter tudo que eu possa. Deixa eu ver aqui.
Marlise pergunta: assim como a pessoa não gostava de flores em vida, não vai ser importante no velório e nem levar no cemitério. O que você me fala disso, Mayra? Ah, não gosta de flores? Não, não gosta de flores, não tem problema. Faça a homenagem de uma outra forma. Se ela não gosta de flores, não leve flores, né? Porque a gente leva flores muitas vezes para os velórios, para a família, né? Não é mais para o desencarnado. Você manda coroa de flores para poder mostrar à família que aqueles amigos sentem, que aqueles amigos lembrarão. Então tem que avaliar isso. Você está levando a coroa de flor por conta dela ou por conta da família? Se for por conta da família, é por conta da família. Mas se ela não gosta, você não vai, né, fazer aquilo ali. Tem outras coisas, eu já vi muita gente que solta balão, eu já vi muita gente, né? Enfim, eu, Mayra, quero tudo que eu tenho direito e mais um pouco. Inclusive, eu quero todos os, assim, aqueles que são responsáveis pelas religiões. Eu quero um padre, um pastor, um bandista, um espírita, messiânico. Eu quero um filósofo. Eu quero tudo, tudo. Deixem rezar, orar, cantar. Enfim, deixem fazer tudo que queiram fazer. É isso. É simples assim. É o planejamento. Então eu quero tudo isso. Se vocês forem ao meu enterro, se chegou nisso, vocês vão ver o padre rezando, o pastor orando, um bandista fazendo tudo que tiver direito ali também. Entendeu? É isso que eu quero. É isso que eu quero mesmo. Então tem que planejar, gente. Vamos deixar de falar da morte como se fosse uma coisa, e vamos planejar para não dar trabalho pra gente, né? Porque já é tão difícil para a família da gente. Minha avó falava isso, já é tão difícil na família da gente quando isso acontece. Pegar ali às vezes de madrugada, a família despreparada, aí tem que vir um amigo para fazer. Não, deixar pronto, já pronto. Comprar o túmulo, comprar as coisas. Tem uma pessoa muito ligada a mim, que o marido dela desencarnou do Covid, né? E eu brinco com ela que se você jogar um drone pra cima do cemitério lá de Brasília e ele sobrevoar, a grama mais bonita é do túmulo do seu Atalib. É a grama mais bonita, dá pra ver de longe, assim. Se você jogar um drone, eu acho que dá pra ver até da lua a grama dele, porque é duas pessoas que trabalham lá cuidando da grama dele, assim. Aí tem os enfeites, tem as coisas, né? Por quê? Porque ela se sente bem fazendo aquilo ali. E ela vai lá e faz mesmo. Então a grama dele se sobressai. Tá do vizinho mesmo, de todo mundo. Então é isso, né? É isso que tem que fazer. Ah, sim, com certeza. Eu acho que acima de tudo isso, o desencarne, a morte não pode ser visto como algo ruim. As pessoas querem fazer da morte algo ruim para evitar que as pessoas sofridas ou desesperadas queiram ir antes do que elas deveriam ir. Só que isso não ajuda. O ideal é que a gente mostre, é que a gente ensine, é que a gente consiga dialogar com as pessoas para mostrar o quanto viver esta vida bem, faz com que a gente viva o plano espiritual bem. Viver esta vida mal também faz com que a gente viva o outro plano mal. Se você sai daqui antes do tempo, logicamente você não tem os mesmos benefícios dos outros que estão lá. Logicamente você não tem a mesma estrutura. É simples assim. Então a nossa vida eterna começa aqui. A nossa vida eterna começa nessa vida. É a Taliba do Vale do Amanhecer mesmo. É ele mesmo, Tainá. Então assim, se você perceber, tudo que você constrói para a vida, após a vida, é feito aqui. Ah, Mayra, eu acho que essa vida aqui não tem sentido. Se essa aqui não tem sentido para você, a do outro lado também, do plano superior, também não vai fazer sentido. Então não vai adiantar nada você sair daqui para ir para lá. Vai continuar o mesmo vazio e sem sentido. O que você tem que buscar é sentimento. O que você tem que buscar é um sentido. O que você tem que buscar é a sua reforma, para que você possa também viver lá. E tá, tudo bem, chegando lá, eles vão trabalhar com você, mas veja, não é mais fácil trabalhar as dores, o desamor, as frustrações lá, não. Lá é mais difícil, né? Lá é mais difícil. Por quê? Porque lá você vai enfrentar o seu verdadeiro eu sem nenhuma cortina.
Então as frustrações que você pode começar a enfrentar aqui, lá é mais difícil. Então queiram enfrentar aqui as mudanças e vivam isso aqui. Não é mostrando que a morte é ruim que vai evitar, não. É mostrando que a morte não é inimiga. O que vai ser inimigo seu é os seus atos aqui. Então é preciso lutar aqui para construir uma vida espiritual também. Não é desistir dessa daqui. Essa encarnação não permite mais desistentes. Muitos de nós desistimos ao longo da encarnação. É preciso. Eu sei que vocês dizem assim: depois que meu filho partiu, perdeu o sentido, não é isso? Depois que meu ente querido partiu, eu não sinto mais vontade de viver. É muito comum a gente ouvir isso. Por quê? Porque é um sentimento. É um sentimento que deve ser respeitado. É um sentimento que deve ser acolhido. Mas é um sentimento que deve ser trabalhado. Você tinha o sentido da vida pelo seu filho. E você vai continuar tendo o sentido dessa vida pelo seu filho. Porque você precisa acompanhar a evolução do seu filho. Porque senão esse reencontro, mesmo se você desencarnar, vai demorar a acontecer. Não tem como eu reencontrar a minha mãe se eu estou em Brasília e ela está no Ceará. A gasolina do meu carro só vai até o Goiás e a gasolina do carro da minha mãe só vai chegar ali em Barreiras. Entre Goiás e Barreiras, para eu chegar na minha mãe, tem um caminho que nem a gasolina não chegou. Ou então minha mãe pegou um carro com uma certa quantidade de gasolina e foi até Fortaleza. A minha gasolina, o que eu coloquei de gasolina, não chega perto nem do Goiás. Como é que eu vou chegar em Fortaleza para encontrar minha mãe? Vou precisar trabalhar, vou precisar fazer muita coisa para botar mais gasolina para acompanhar. E minha mãe provavelmente não vai ficar parada. Minha mãe vai continuar caminhando nesse carro. Então, veja, uma hora talvez eu acompanhe ela. Uma hora eu vou acompanhar ela e encontrar com ela, mas não vai ser no tempo que eu podia fazer. Então, o ideal é você ir colocando combustível no seu carro ao tempo que seu ente querido vai colocando no dele. Que aí o reencontro acontece. E nós não estamos falando sobre combustível, estamos falando sobre luta. Então, é verdade, talvez o plano material, ele perde um pouco o sentido, mas não é do jeito que você imagina. O plano material perde um pouco o sentido porque você deixa de ser mais materialista. O processo do luto te ensina algo muito interessante. Ele te ensina que carro, dinheiro, joia, óculos, sei lá, 1000 roupas que você tiver de qualquer marca que você vai imaginar, ele não significa nada. Porque você aprendeu o que é significado. Você aprendeu o que é significado. Você aprendeu o que é valor. E aprendeu no momento do desencarne de alguém que você tanto amava. Existe muito ensinamento dentro da morte que a gente não deveria aprender só com isso. A gente deveria aprender no nosso dia a dia. Mayra, mas não sei se eu sou materialista. Olha, nós vivemos no mundo material e nós temos um quê de materialismo, uns mais do que os outros. Eu quero trocar sempre de carro, eu quero trocar de celular. É difícil você ver uma pessoa que não tem ambições materiais. E aí o que é que acontece? Quando você passa pelo processo de luto, você fala, não importa se eu tô com um carro há 2 anos ou se eu tô com um carro há 15 anos. O carro não importa nada. Às vezes você brigava com seu filho porque ele saiu com seu carro, arranhou o carro, aí vocês brigaram, e aí você brigou com ele, aí ficou sem falar com ele, aí de repente ele desencarna e você fala, o que era aquele arranhão? O que era aquilo que aconteceu? Não era nada. Então, a parte de vocês acharem que perdeu o sentido aqui, entendam como algo bom. Perdeu o sentido que tinha antes. O mundo que você via antes era diferente. Esse mundo que você consegue visualizar agora, eu arrisco a dizer que é melhor. Por quê? Porque você sabe agora o que tem valor e o que tem preço. Não era para ser só nesse momento, era para a gente já ter aprendido antes das coisas acontecerem. Por isso que os irmãos evangélicos falam que a gente aprendia no amor ou na dor, né? Ou na dor. Então, é mais ou menos isso. E esse ensinamento é bom também. Eu duvido que vocês enfrentem mais. Por exemplo, alguém que entrega um filho à pátria espiritual, ela não está mais nem aí com as convicções dos outros. Ela não está mais aí com a regra do mundo. Ela não está mais aí. Eu tenho uma mãe que ela diz assim, eu tenho licença poética agora.
para não querer participar de certas coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, né? Ah, eu não quero ir para um casamento de um conhecido, do meu marido, eu me sinto mal, eu não quero ir. Às vezes eu tô doente, às vezes eu tô cansada, mas eu vou para poder, né, agradar aquela família. Eu vou para poder agradar muitas vezes o meu marido, aí eu vou para aquele casamento, eu me sinto mal, eu queria estar dormindo, às vezes doente, às vezes, sabe? Quando você passa o processo do luto e a pessoa fala assim, vamos lá, não vou. Não, vamos no casamento, não vou. Não tô me sentindo bem pra ir. Ah, mas vamos ali, vamos viajar, porque tem uma coisa que a gente faz com as pessoas que é incrível. A pessoa tá com depressão. Já tá com depressão por conta da sociedade também, não é só culpa dela, não é ela que muitas vezes atraiu. É a sociedade, é a forma que as pessoas tratam pessoas. E aí você fala assim pra pessoa que tá depressiva, vai dar uma caminhada. Que tal você comprar uma passagem e viajar? E se você for comprar umas roupas novas? E se você arrumar o cabelo? E se... Ótimo, então quer dizer que eu viajar vai mudar aquilo que eu tô sentindo. Quer dizer que meu luto vai ficar em Brasília e eu vou para os Estados Unidos e o luto fica em Brasília. Quando eu voltar dos Estados Unidos, eu pego o luto de volta e vou vivenciar. Não é assim. Agora, se você acha que aquela pessoa realmente vai se sentir bem, você vai dizer, vamos trocar de ares, vamos trocar, né, de tempo. Ah, mas eu vou sofrer. Não, mas vamos com a gente. Aí no dia que você não quiser, né, sair de casa, no dia que você não quiser sair do apartamento, você fica. Mas e aí, se ela quiser, ela vai. Os problemas não saem da gente. A gente pode estar em qualquer lugar do mundo. O problema leva. Então a gente precisa ter esse entendimento. Eu acho que minha luta maior é porque eu queria que o luto fosse entendido melhor por aquelas pessoas que precisam vivenciar ele com as outras pessoas. Então, gente, vamos pro casamento. Aí o lutado fala, não vou, não tô afim de festa, eu não vou não. Ele aprendeu uma coisa que deveria ser natural, era normalizar você dar um não de forma amorosa por uma coisa que você não quer fazer. Quantas coisas na vida a gente faz sem querer? E é até pior, eu vou para um casamento, que é um lugar que as pessoas estão extremamente felizes, que as pessoas estão comemorando a vida nova, né, que vão ter, e eu tô lá com o coração triste, o espírito triste, não tô me sentindo bem, então é até ruim para as outras pessoas. É necessário a gente aprender a lidar com isso, né? É necessário. Alguém perguntou sobre o suicídio também, né? A visão do Daniel sobre o suicídio não é diferente da doutrina espírita. As pessoas confundem. O problema da doutrina espírita não é a doutrina, muitas vezes é a interpretação dela. As pessoas falam muito sempre sobre o livro, né, Memórias de um Suicida, que é um livro magnífico. Mas há de se aprender que ali é a visão de alguns espíritos. Ali foi a experiência daqueles espíritos. Nem todo espírito vive a experiência igual, mesmo que a forma de desencarne tenha sido a mesma. Cada espírito tem vidas diferentes, tem experiências diferentes. Então, o problema é quando você pega uma caixinha, né? Aqui, botei uma caixinha de conhecimento, eu não quero mais sair da minha zona de conforto. E eu vou usar isso aqui para julgar todo mundo. Então todo mundo que morreu de acidente é assim, todo mundo que desencarnou de suicídio é assim, todo mundo que desencarnou do câncer é assim, enfim, eu uso a mesma solução. Ontem a gente falou, né, para quem é martelo, tudo é prego, né? Então eu uso a mesma solução para todo mundo. Então, os suicidas não são covardes e não são fortes, eles são irmãos desesperados. Eles nunca quiseram tirar a vida, não é a vida que eles queriam deixar, não era a maldade, era a falta de amor, era o que a sociedade e as pessoas ocasionam para eles. Eles queriam era tirar a dor que eles sentem. Quem aqui já teve uma dor insuportável? Aquela dor que você acha que não vai aguentar. Eles queriam era se livrar disso, não da vida. Viver eles queriam, pelo contrário, eles queriam viver.
Eu vejo que algumas pessoas falam que o suicida ele não acredita na vida após a morte. Não é verdade. A maior parte dos suicidas acredita sim, tinha uma religião sim. Tanto acreditava que tinha uma crença que a vida lá seria melhor do que essa aqui. O único erro deles é que eles não entenderam que eles iriam passar pelo processo de se adequar, de lutar com suas próprias frustrações, de aprender a lidar com seus problemas. Eles teriam que fazer a mesma coisa que fazem aqui, lá e lá de forma muito mais forte. Muito mais. E lá não tem como se matar. Então eles vão para lá, eles sofrem a consciência, os estudos que eles precisam saber e ainda tem que voltar aqui para o plano terreno para enfrentar os problemas que eles se recusaram a enfrentar. Então assim, a forma como se vê eles parece que é algo muito assim, a pior coisa do mundo. Estigmatizam eles, as famílias não pensam nas famílias, né? Não pensam nas famílias e estigmatizam. Então até dentro das religiões tem gente que acha que não tem salvação, tem gente que acha que não tem que ter ritual, tem gente, né? Tem gente que dá. Aí eu chamo vocês para pensarem. Claro, o suicida decide muitas vezes, na maioria das vezes de forma inconsciente, pelo fim da sua vida material, achando que a vida espiritual será melhor. Sim, eles fazem isso com uma decisão deles, mas a culpa é só deles. Aí a decisão foi tomada só por eles? Não foi, não. A decisão foi tomada por todos nós. A decisão foi tomada por mim, que entro na internet, me escondo atrás do celular, me escondo atrás do Facebook, do YouTube, do Instagram, de um nomezinho que pode nem ser eu e começa a criticar, humilhar, começa a colocar coisas terríveis sobre as pessoas, começam a provocar nas pessoas muitas doenças psicológicas, porque eu quero impor o que eu acredito, o que eu penso, porque eu sou incapaz de olhar ali e dizer, bom, não concordo, vou seguir, né? Não concordo, vou seguir. Não, eu tenho que esculhambar, eu tenho que humilhar, eu tenho que pegar a violência e jogar. E muitas vezes por covardia, porque geralmente quem se esconde atrás de tela não teria coragem de dizer, olhando no olho da pessoa, o que diria escrevendo. Porque a internet, quando usada para o mal, ela é uma péssima arma. Porque a maioria das pessoas que se escondem atrás das telas, pessoalmente, não te diria o que elas têm coragem de dizer. Então, às vezes, as pessoas tiram a própria vida por desistir desse mundo. Não é do mundo que eles desistem, é das pessoas. Porque eles começam a ver muitas coisas terríveis e começam a achar que é o mundo que está ruim, que é o mundo que não está evoluindo. Mas ele olha apenas algumas pessoas. Os irmãos que desistem desse mundo, eles desistem por nós que vamos lá. Muitas vezes somos donos de empresa e aí contratamos pessoas, humilhamos pessoas, mandamos às vezes pessoas embora ao nosso bel prazer, sem pensar numa constituição. Esse mundo está ruim, os irmãos desistem desse mundo por eu que sou um funcionário e acho que trabalhar de forma correta não importa porque meu patrão já tem muito dinheiro, aí começa a trabalhar de forma errada e aí o empreendimento fale, aí a pessoa desiste da vida porque tinha ali como um motivo de desespero, né? De desespero, tirar sua própria vida. O mundo faz com que essas pessoas queiram desistir, mas não é o mundo em si, chão, parede, somos nós. O problema é nosso que humilhamos pessoas na rua. O problema é nosso que um amigo nosso chega até nós e fala, preciso conversar. Tô sem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo. Vemos muitas vezes nossos amigos, vemos nossas famílias com depressão, com tristeza. Não, mas isso é frescura. Isso não é doença não. Isso é falta. E aí a gente engloba várias coisas. Isso é falta de apanhar. Isso é falta não sei do que. Isso é falta... Enfim, nós caçamos problemas para que a gente não ajude essas pessoas. O problema é da sociedade também. Então, em cada suicídio, nós temos a nossa parcela de culpa. E por que a gente só quer culpá-los à forma extrema, julgá-los com nossos olhos? Quem disse que vai acontecer com eles aquilo que você imagina? Você é Deus? Você está com ele ali para saber o que é que passou? Muitos suicidas são influenciados por espíritos.
Muitos suicidas têm doenças psicológicas. Muitos suicidas têm situações peculiares. Nem todo suicida é consciente. O suicida consciente é aquele que não tem nenhuma doença psicológica, por exemplo, não tem nada, não sofre de nada, mas ficou extremamente materialista, por assim dizer. Estou extremamente materialista. Ah, então assim, eu queria trocar de carro todo ano, não consigo, ou então peguei um dinheiro com um agiota, sei lá, vamos dar um exemplo. E aí eu vou pegar e vou, peguei milhões e, sei lá, vou me matar. Não tenho como pagar, eu vou me matar, não sei o quê. Então, não aceito uma separação. Ocorre, não, vocês já viram? Eu não aceito a separação, vou lá, mato um filho meu, me mato para poder me vingar. Isso é suicídio consciente. E tem que ver ainda se essas pessoas não têm algo psicológico, uma doença psiquiátrica. E aí eu vejo alguém perguntando aí, mas por que Deus não perdoa? Quem disse que Deus não perdoa? Todo mundo que desencarna tem perdão. Agora, assim como um restaurante, você come, você paga. Nós também pagaremos. O suicida tirou a sua própria vida, mas eu posso ter feito uma maldade com alguém e eu também vou resgatar as minhas falhas. A condenação eterna nunca existiu, gente. Essa condenação é feita por nós mesmos. Então, gente, cuidado ao julgar a forma de desencarne de alguém. Todos nós somos capazes de tirar a nossa própria vida se a gente não orar e vigiar, se a gente não se trabalhar, se a gente não ver as coisas bonitas do mundo, se a gente não se tornar feliz, se a gente não estiver lutando por isso. E por que apontar o dedo só para eles? Então, essa é nossa visão, minha e do Daniel. Essa é a nossa visão. É muito bonito você pegar Vou dar um exemplo aqui, que pode até ser criticado, mas veja bem. No direito brasileiro, no direito penal, tem o roubo, não tem? Tem o furto, vamos falar sobre o furto. O furto, não sei se é 155, eu acho, o furto. Artigo 155, furtar, né? Pegar coisa alheia, né? Sem ameaça, sem nada, furtei. É o mesmo furto, mas existem situações diferentes. Não que uma seja certa e outra seja errada, mas situação diferente. Eu passo em algum lugar, vejo um celular na mesa, pego o celular, boto em cima do meu bolso e vou embora. Agora eu tô com os filhos doentes, não tenho dinheiro pro remédio, na hora do desespero vou lá, furto o remédio na farmácia. É outra situação. A Mara tá dizendo que tá certa? Não. Eu tô te dizendo que são situações diferentes. Então, eu passo na rua, vejo um dinheiro, vejo que caiu um dinheiro do bolso de uma pessoa. Boto o pé, a pessoa procura o dinheiro, eu não entrego, boto no bolso e digo, achado não é roubado. 3 situações diferentes. Como você pode julgar, até o julgamento moral, e se o direito julga diferente desses casos, imagine a gente, imagine Deus, imagine a espiritualidade, como é que elas veem as situações diferentes, né? Então vamos parar de querer ser Deus. O problema é brincar de Deus. Isso é que eu não concordo. Aqui a gente não tá para apontar dedo, não. Se você não pode ajudar, então não aponte dedo. Porque para criticar, tem muita gente. Eu me lembro que eu fiz a palestra O Despertar sobre a homossexualidade, lembram? E foi, né? Você sabe que quando eu faço algum assunto assim, eu sei das coisas que vêm e tá tudo bem. Mas veja só. Eu conheci uma mãe que ela disse que estava muito confusa o que é que ia fazer, porque a filha dela era transexual e ela não sabia, não queria aceitar, porque a família não ia aceitar, porque isso, porque aquilo. E no despertar eu falei, parem de apontar o dedo para os seus filhos, para os seus entes queridos, parem de julgar, o mundo já vai julgar, o mundo vai ser muito cruel com as pessoas que só querem ser felizes. O mundo já vai ser muito cruel com pessoas que não têm opção, né? A homossexualidade não é uma opção, é uma orientação sexual. As pessoas já não querem. Você acha que se alguém pudesse escolher um caminho mais fácil, vai escolher um caminho mais difícil na sociedade que nós vivemos? E já foi pior. Então, veja bem, você pode não concordar, mas você pode não usar suas palavras para ferir. Você pode não usar suas palavras para interferir no direito do outro, na vida do outro. Você pode simplesmente ficar com o que você acredita para você.
Simplesmente assim, o que deve ser combatido é o mal. Agora a felicidade dos outros, a particularidade dos outros, a vida particular não nos pertence. A nossa nos pertence. E muita gente que julga os outros não está dando conta de cuidar da sua própria vida. Então eu disse, parem de tornar a vida dos que vocês amam difícil, porque o mundo já vai. O mundo já vai ser mal, o mundo já vai julgar, o mundo vai criticar, o mundo vai tornar a vida dele mais difícil. E não cabe a você fazer isso. Como os pais, como mães, como amigos, como pessoas que nós amamos, a gente tem que apoiar as situações particulares de cada um, desde que essas situações não façam mal a ninguém. E perceber que nós não temos a verdade absoluta de nada. De nada. O que nós vivemos aqui é 1% da realidade. Então, vamos parar de querer ser juiz dos outros se você não consegue julgar você mesmo. Muita coisa que você critica nos outros é uma confissão sua. Muita gente que critica os outros é porque não consegue construir nada. É que não consegue ter a valentia de assumir coisas que lhe deixam felizes. Ah, mas a minha religião, mas a minha ideologia política diz isso, a minha religião diz aquilo, o padre falou isso, o pastor, o médium, sei lá, o dirigente espírita, sei lá. Não importa, a vida do outro não pertence a você. A particularidade do outro não pertence a você. E principalmente se não estiver fazendo mal a ninguém. Entendam isso. Que tal cuidar da própria vida, do próprio espírito? Você acha que cuidar do seu espírito já não é trabalho suficiente para muitas encarnações? Ah, não, mas aí tá militando. Militando o quê? O que é militar? Militar é lutar, né? Eu não tinha que lutar por uma causa. Vejam bem, eu não tinha que lutar por uma causa. Eu não tô lutando por causa nenhuma. Eu tô agindo como um ser humano que eu devo agir. Eu vou deixar de amar um filho, um amigo, sei lá, um primo, porque a orientação sexual dele é diferente da minha? O que é que me importa? Eu vou deixar de amar alguém porque ele não escolheu a profissão que eu queria? Isso não é militar, isso é respeitar a vida alheia. Mas hoje as pessoas polarizam tudo. Hoje as pessoas não conseguem compreender. Ah, mas aí meus filhos, eu não quero que meus filhos aprendam isso. Deixa eu dizer uma coisa. Criar filhos, botar espíritos no mundo, na missão, é mostrar para eles que existe tudo, há várias experiências. É ensinar para eles, é mostrar que existe. E eles farão as suas próprias escolhas quando isso for escolha. Quando isso não for escolha, for orientação, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Então, não vejo isso, eu não vejo nenhuma polarização. Isso pra mim não tem nada a ver com religião, isso pra mim não tem nada a ver com política, isso pra mim não tem nada a ver com criação tradicional ou não tradicional. Eu não posso impor, o que eu acredito no outro. O que eu vou fazer é respeitar. Tem pessoas que falam assim, ah, detesto tatuagem, eu detesto tatuagem, nunca que eu deixo. Não faça tatuagem. Não faça tatuagem, mas você vai olhar para uma pessoa que escolheu fazer a tatuagem e vai ficar criticando. Olha, né? Olha aquela menina com tatuagem. Ah, pelo amor de Deus, não faz a tatuagem. Ah, eu não gosto de espírita. Eu acho que não é uma religião. Não precisa ir ao centro espírita. Quando você vê a Mayra passando aí, se você achar que o que a Mayra fala não é bom, você vai lá num pilotinho lá, que eu não sei onde é, e fala assim, não tenho interesse no vídeo. Agora você vai entrar na live da Mayra, descer o pau na Mayra, porque você não gosta daquilo ali. É senso, nós nascemos com senso. E eu quero ver meus filhos bem, eu quero ver meus filhos felizes, eu quero que meus filhos tenham a coragem de ser quem eles são. Sei quem eles são. Um dia perguntaram pra mim, ah, e se fosse seu filho? E se fosse seu filho que... Eu disse, olha, certamente eu iria conversar muito bem com o meu filho, compreender, levar lá onde eu tivesse que levar para ajudar a entender qualquer coisa que seja, mas eu quero que meus filhos sejam felizes. A vida particular, principalmente sexual, religiosa, né? Pertence a cada um. O que eu não quero é que meus filhos façam mal aos outros. Isso aí é a única coisa que eu não iria apoiar.
Mas se eles forem homens de bem, não importa para mim a orientação sexual, não importa a profissão, não importa nada disso. Eles precisam aprender a ter, né, a espiritualidade, e isso eu faço questão. Tem uma coisa que eu faço questão, que as pessoas falam, ah, mas eu acho errado, né? Não, eu faço questão que eles estejam dentro de uma igreja ou dentro de um centro espírita. Eles podem escolher. Mas eu faço questão de criá-los ali dentro. Depois, eles, quando a formação psicológica tiver, eles podem escolher nem ser. Pode ser ateu, pode ser o que eles quiserem. Mas por enquanto que eu tenho que guiá-los, eu quero guiá-los no meio religioso. Pode nem ser o espírita. Por exemplo, meu filho mais velho, ele vai toda quarta-feira à missa, porque ele estuda numa escola católica e gosta. E para mim tá bom, porque a essência do ensinamento das religiões, ela é válida para você dar disciplina, ela é válida para você dar questão de amor, ela deveria ser válida para o não julgamento. Então não me importa, isso eu faço questão. Se eles na maioridade, se eles ali quando tiverem maior decidirem, não, mas eu não acredito em nada disso, mas forem homens de bem, tá tudo bem. Agora, se fosse seu filho, se fosse meu filho, a orientação sexual do meu filho, não me importa. Eu quero que meu filho tenha respeito com as pessoas. Eu quero que ele viva relações de respeito. Que se ele tem a orientação sexual hétero ou homem, não me importa. Eu quero que ele crie relações de respeito. Eu quero que ele não seja promíscuo. Eu quero que eles deem valor às relações. Eu quero que eles sejam homens de bem. Orientação sexual, eu quero que eles tenham um bom emprego, quero, mas eu não vou interferir na profissão, mesmo que não seja a que eu quero, mas ele vai precisar se sustentar, ele vai precisar fazer a caminhada dele. Então, mãe, eu quero, sei lá, eu quero ser artista. Bom, enquanto estiver comigo, eu vou trabalhar para que você tenha condições. Se você já tiver condições de ser artista e já se sustentar, tá ótimo, é a sua profissão e eu vou achar ótimo. Ah, eu quero ser médico, ótimo, pois estude para ser médico. Ah, quero ser policial, muito bem, estude para ser policial. Vão ter que se sustentar, isso é fato. Eu não vou criar filho para ele ter um hobby e eu ter que passar a minha vida inteira, porque quando chegar da minha velhice eu quero o quê? Usufruir também, ter mais paz. Eu não quero chegar numa idade mais avançada e ter que se preocupar com filhos que eu não coloquei ali para entender. Então não me importa. Eles têm que se sustentar. Ou então eles terão que viver com aquilo que eles podem ter. Ah, eu só posso ter essa qualidade de vida. Então a qualidade de vida que eles vão ter. Eu não quero filho com hobby e eu com responsabilidade que já tive a vida inteira. Então isso é colocar eles no caminho do bem. Agora todo o resto, pura balela, puro preconceito, religiões extremas, e não é a religião, são as pessoas extremistas, né? Dificilmente você vai ver o padre descer para botar o dedo na cara de qualquer um, o pastor, não, são as pessoas ali, Então quero que meus filhos sejam conscientes e homens de bem. Essa pergunta nem adianta me perguntar, porque essa é a minha resposta. Eu não falo nada aqui diferente do que eu vivo. Algumas pessoas tem as criações, cada mãe, cada pai tem a criação. Eu estou criando da forma mais espiritual que eu posso. Ou seja, pode escolher qualquer religião. Eu só preciso que eles tenham espiritualidade. Eu quero que eles conheçam a espiritualidade ao modo deles. Se lá na frente decidir, não, eu não acredito, eu sou agnóstico, eu sou ateu, ok. Desde que seja bom com as pessoas, desde que seja respeitoso com as pessoas, desde que saiba, né, conduzir bem a sua vida, tá ótimo. Mãe, eu quero ser, sei lá, qualquer profissão, tá? Pra mim tá ótimo. Se sustentar, tá ótimo pra mim. Se conseguir caminhar, tá ótimo pra mim. Eu não vou ser uma máquina de apoiar hobby, isso é fato. Ele pode ter uma profissão e depois ele pode praticar o hobby dele. Vou apoiar, mas vou apoiar no sentido de que ele também tem que fazer por onde. É isso, não é ser dura. Eu não sou dura nem sou mole demais, eu sou o que eu acho que tem que ser. Espiritualmente falando, cada um tem que ser sua responsabilidade. Eu vou dar condições para que eles possam escolher a profissão que eles queiram. Houve um complicador para mim com os meus filhos, que na maternidade você aprende muito sobre espiritualidade, né? Maternidade, paternidade, enfim, criação. Os meninos começaram, tem 3 anos que eles começaram a dizer que queria karatê. Eu fui lá, coloquei no karatê às segundas e quartas-feiras.
e disse pra eles: bem, vocês querem o karatê? Eu vou comprar os kimonos, eu vou ajeitar tudo, eu vou gastar com isso. Aí tem a forma que eu me organizo para ir buscar o pai deles, ou as vós, ou os tios. Então é isso que você quer? É isso que eu quero. Quero fazer karatê. Porque meus amigos fazem karatê e, enfim, quero. Botei do karatê. Eles estavam 2 anos no karatê, já numa faixa avançadinha ali. Mãe, porque um amigo meu tá fazendo judô. Eu queria fazer judô. Aí eu disse: bom, você quer fazer o judô? Eu vou botar terças e quintas no judô. Porque nas segundas e quartas você vai fazer o karatê. Botei terças e quintas no judô. Então eles fazem segunda, terça, quarta e quinta de esporte, porque eles fizeram uma escolha, eles me pediram aquilo ali. Mas eu não deixo sair, porque tem que aprender a começar e terminar tudo na vida. Porque eu tiro do karatê para botar no judô, daqui a pouco o judô, aí o que aconteceu? Chega um menino lá em casa um dia e diz: ah, é porque eu quero fazer futebol agora, eu queria fazer futebol, porque meus amigos fazem futebol. Aí foi aquele processo, eu falei: pois não me importa, tem futebol na sexta? Não, não tem. Quer fazer o futebol no sábado? Não quero não, porque eu quero fazer na escola. Então não vai fazer o futebol, porque você quis fazer o karatê e você quis fazer o judô. Você só sai do karatê agora com a faixa preta. Enquanto tiver eu pagando e eu fazendo o que você quer, você tomou uma decisão, eu arquei com sua decisão, e agora você vai cumprir até o fim. Pronto. Aí ficaram no judô e no karatê. Agora diz que vai abrir um horário diferente. Aí eu disse: você vai aguentar fazer o futebol? Porque se você aguentar, eu vou botar as terças e quintas, as segundas e quartas você faz karatê de 6 horas a 7 horas e faz o futebol de 7 às 8. Você quer? Eu boto, mas também não sai mais do futebol. Vai sair de lá o Neymar, mas antes disso não vai sair. Sabe por quê? A gente começa a querer fazer tudo. Aí às vezes a gente leva isso, né? Não, aí as pessoas dizem: não, mas é porque eles estão se achando ainda. Então se ache, mas se ache da maneira certa. Eu vou orientar assim: quer fazer karatê, sai de lá com a faixa preta. Tanto é que já estão na amarela no karatê. Tem 3 anos que fazem karatê. 3 anos. E eu vou passar o quê? Eu vou me submeter à criança, a vulnerabilidade da criança, a ser volátil. Todo dia ele vai decidir uma coisa e aí eu mudo rotina. Tem que aprender a respeitar os esforços que os pais e as famílias fazem, principalmente eu, que não tenho família biológica em Brasília. É todo um esforço das avós, né? Que as avós dos meninos são avós que adotaram elas, né? Minha família mora no Jati. Não tiro. E aí meu marido diz: não, mas é porque ele quer. Não tiro, não vai sair. Não vai sair, vai sair com a faixa preta. E agora o que é que eles fazem? Antes deles me pedirem alguma coisa, eles vão pensar: é isso que eu quero mesmo? Porque não vão fazer isso comigo. O outro queria um curso de férias de pintura. Ele é muito bom pintor. E aí queria o curso de férias de pintura. Pois, eu quero no sábado, eu quero no sábado. Olha, só tem no sábado de 7 a 8 horas. Eu quero de 7 a 8 horas. Pois eu acordava todo sábado para ir levar. Um dia não tô aguentando, vai terminar o curso. Quando terminar o curso, aí você escolhe se continua ou não. Pois eu levei, eu acordava, que ele queria. Mas ele também ia dormindo, eu acordava ele. Ah, Mayra, mas os bichinhos estão se achando. Então, primeiro pense, porque eu é que não posso ficar. Então a mesma coisa é a gente com o espírito da gente. Aí vocês querem que Deus seja submetido a nossos quereres. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero, porque Deus hoje está bom, amanhã Deus não está. Não, gente, é disciplina, é disciplina. Então eu crio o filho assim, eu crio o filho para ser bom. Você não concorda? Eu entendo, é a criação sua. Agora eu não vou me submeter a uma pessoa que ainda está em formação. Eu trabalho, eu sustento, eu mudo minha rota, né, da vida. Então eles precisam lidar com aquilo ali também. Então eles vão sair do karatê sim, para fazer o futebol. Quando eles estiver maior de idade, pagando o karatê, pagando o futebol, pagando as coisas dele, as despesas dele. Aí ele decide: eu vou sair, hoje eu vou me matricular, hoje eu não vou. Amanhã eu vou, não. Pronto. É isso. Amor também é disciplina. E Deus é assim com a gente também. Amor é disciplina, né? Porque aí não, eu vou sair do karatê no meio do contrato. Aí eu vou pagar uma multa altíssima. Depois vou pagar outro contrato para botar no coisa.
Para amanhã o menino dizer, não, eu resolvi que eu vou fazer boxe. Eu resolvi, não, de jeito nenhum. Então eu acho que criar filho é também colocar na direção. Tá bom, ele não gosta de igreja, então não obrigue, mas você pode sentar todo dia, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, falar sobre as histórias bíblicas, as histórias do que você quiser. Você tem que dar bons instrumentos para essas pessoas poderem seguir, esses espíritos de informação. Eu não faço isso nem com amigo, nem com amigo. Tem uma coisa que se eu falar uma coisa assim, não, nós vamos fazer, combinamos uma coisa, tem que fazer, né? Então, como é que vai ficar? Combinei uma coisa, estou fazendo outra. Então, a vida tem que ser assim. Às vezes também, aí você leva algumas coisas, né? Porque pode ser que um filho olhe pra você, igual o meu pequeno, e fale, mas você não paga academia e não vai? Às vezes, você paga academia e não vai. Aí você olha pra ele e diz assim, só que a academia é paga com meu dinheiro. Eu arco com a consequência de não ir e pagar por uma coisa que eu não tô usufruindo. Mas é meu dinheiro, meu trabalho. Simples assim. Então, eu acho que isso é um aprendizado espiritual também. É um aprendizado espiritual. Você cria filho para passar por essas coisas, mas para aprender também. E eles te amam muito mais. Engraçado que eles te amam muito mais. Não sou adepta a bater, não acho que a violência resolve de jeito nenhum. Eu não sou. Tanto é que eu sou a mãe gritadeira, né? Eu sei que também tem muito psicólogo aí, vai dizer, não, tal. Mas eu sou a mãe gritadeira, então nunca precisei bater essas coisas assim, não sou de acordo, não é o tipo. Agora, eu me imponho. E Deus também faz isso. Deus não te condena eternamente, Deus não te prejudica, Deus não se vinga. Porque imagine, Deus se vingar de você. Não faz nem sentido, ele é muito mais forte, né? Ele é muito mais forte que você. Não faz sentido eu bater numa criança. Eu sou muito mais forte que uma criança. Não é assim que eu vou ensiná-lo, né? Não é assim que eu vou conseguir. Não é assim que eu vou conseguir. Eu vou conseguir mostrando pra ele. Então, tem que entender isso aí. E assim a gente tem que entender as coisas de Deus também, né? Tem que entender as coisas de Deus. Então, às vezes, o não de Deus é pra você aprender. Não adianta espernear, ele é mais forte que você, ele é Deus. Então, não sou adepta mesmo, isso é verdade. Não sou adepta. Sou adepta. Fui criada num tempo que a mãe batia assim, nossa senhora. Principalmente no Nordeste. Você é doido? Aquele negócio de cipó verde. Já viram cipó verde? Que as mães pegavam cipó verde e guardavam. Ainda ficava guardada. Eu passei por aquilo ali. Só que eu era mais inteligente que minha irmã. Já dava uma quebradinha no cipó, porque ela batia até o cipó quebrar. Então você dava uma quebradinha ali no cipó e tudo se ajudava, né? Minha irmã não. Outra coisa que eu fazia era correr a rua inteira. Ela até podia me bater, mas a vergonha que ela passava, eu acho que eu fazia tanta raiva com ela correndo atrás de mim, que eu acho que era pior, viu? Mas eu fui criada numa época assim, só que a gente tem que ir quebrando as coisas que não são boas. Ali naquela época era normal. Hoje você não precisa fazer isso, né? Hoje você precisa ter outro tipo de orientação. Então não sou adepta, não acho o correto, né, essas coisas de bater, porque você vai ensinar ele a ser violento. Ele vai começar a resolver as coisas com violência. Eu não tô falando ali, né? Não tô falando ali de um tapinha de vez em quando, de aquele beliscão amoroso, né? Que às vezes a gente dá pra dar uma agilizada ali no meio da rua. Não é isso. Eu não tô falando de falar firme, não é isso. Eu tô falando de bater. Eu não acho, não concordo. Não concordo de bater. Acho que isso fica por uma criação mais passada, né? E tem muita gente que fala assim, eu apanhei muito e não morri. Tudo bem, mas você lembra que apanhou muito. Então alguma coisa ficou marcada no seu subconsciente sobre apanhar, né? Tem gente que nunca apanhou e bate nos filhos. É uma coisa mais interessante que eu acho. Nunca tomou um tapa, mas acha que é a cultura de bater, então vai de cada espírito também. Eu não concordo. Apanhei fora, mas eu não concordo, de jeito nenhum. E apanhei muito por conta dos espíritos, porque eu contava muito segredo, né? Da minha família no meio da rua. E aí minha mãe não compreendia e me batia. Já entreguei muita gente. Eu me lembro que meu pai comprou uma filmadora. Naquela época era chique demais. Era uma filmadora que você botava aqui e ficava assim. Menina, era chique demais aquela filmadora. E minha irmã e meu pai dava pra gente levar às vezes pra escola pra treinar a filmar. E eu me lembro que eu filmava as coisas da escola. Rapaz. E no Jati, né, cidade pequena,
As pessoas se escondem muito, as pessoas fazem coisas que não é legal e tudo. E um dia eu filmei um namoro que não era legal, filmei um casal que não era bom filmar, mas eu filmei de propósito, porque o Cezinha tinha dito assim, filmar aquilo ali, depois nós vamos mostrar. Aí eu cheguei em casa toda empolgada, tinha um bocado de gente na sala e taquei a fita no videocassete. Resultado, deu a maior briga do mundo e eu ainda apanhei. Tava errado o casal? Tava, mas eu apanhei, né? Por quê? Porque não era minha vida, né? Eu não tinha que estar fazendo aquilo ali. Outra vez também, tava na casa da minha avó, aí a minha tia, que é casada com meu tio, vinha de São Paulo, vinha ela e a irmã dela. Aí o meu tio tinha um melhor amigo no Ceará. E esse melhor amigo começou a ficar, né? Beijar a cunhada dele. A cunhada dele. E eu não entendo até hoje porque que ele não queria. Eu sei que ele não queria. Rapaz, aí ele nem sabia. Nós tava lá na janta. E aí ele... Aí fala o nome do meu tio, lá vai. E aí meu tio falou assim: cadê fulana, que é a cunhada? Menina, eu só levantei no sofá e disse: tá namorando com fulano lá na rua. Aí ele tinha, né, tomado uma cerveja. Disse: como é? Eu disse: tá namorando com fulano lá não. Como é que você sabe? Eu sei que era, rapaz. Eu sei que era. Rapaz, quando eles chegaram lá, o amigo chegou pra jantar na casa da minha avó. Ela chegou logo em seguida. Deu uma confusão. Deu uma confusão tão grande que até hoje eu nunca esqueci. Mano. Nem a menina, né? Que hoje já tá com filhos, às vezes até com neto, hein? Rapaz, eu aprontei muito e apanhei muito. E se eu disser: ah, não, eu virei pessoa de bem porque eu apanhei, não, eu não virei uma pessoa de bem porque eu apanhei. Eu virei uma pessoa de bem porque eu tive exemplo, né, dentro de casa de ser uma pessoa boa. Não foi a chinelada, não foi nada disso. Não foi nada disso. Então, se eu me lembro das surras que eu levava, é porque aquilo me marcou. E não é isso que eu quero que marque meus filhos. Eu quero que eles podem até dizer: minha mãe é dura, minha mãe, né? Minha mãe é opiniosa, minha mãe... Mas vão levar esses ensinamentos. Ah, ó, tem palestra aqui. Muito bem, a Luísa. Deixa eu dizer uma novidade pra vocês. Eu tô aqui em Guarapari. Estou aqui em Guarapari passando férias, mas eu não ia deixar de prestigiar o centro do meu amigo Aloísio. Então, no dia 1º, ó, dia bom, que é o dia 1º, às 18 horas, eu vou estar na Sociedade de Guarapari de Estudos Espíritas. SGEE, Sociedade de Guarapari de Estudos Espíritas. Dia 1º de janeiro, às 18 horas, pessoalmente, eu irei presencialmente. Quem quiser participar, é aberta a público, estarei lá dia 1º, 18 horas, na Sociedade de Guarapari de Estudos Espíritas, viu? De Estudos Espíritas. Bom, eu acho que eu falei foi muito já, né? A gente já tá com mais de 1 hora aí de live. E eu acabei nem falando uma coisa que eu li hoje e que me interessou muito. Que eu, pronto, eu vou jogar essa meu questionamento para amanhã, pra gente conversar. Poliana, vai dar tudo certo. Eu tô orando e vai dar tudo certo. Você vem aqui dizer pra nós. Eu vou jogar essa pergunta pra amanhã, pra que a gente possa comentar sobre isso, pra gente estudar sobre Ano Novo também. Foi importante responder, né, essas perguntas hoje, mas eu quero que vocês pensem. Vejam bem, essa é a pergunta. Você acha, se Deus chegasse aqui e dissesse: você vai escolher a sua próxima vida, e será assim. Pense em Deus falando isso pra você. Fala assim: você vai ser uma pessoa muito justa, muito honesta, mas as pessoas irão achar que você é uma canalha, uma pilantra. Você vai ser justa e você sabe que você é boa, você sabe que você é justa, mas as pessoas tratarão você como uma canalha, como uma pilantra. Ou você vai ser alguém que não é justo, que não é bom, mas as pessoas irão falar que você é, acreditarão que você é. Pergunta: o que você escolhia? Ser justa, e você sabe que era, mas ser mal vista pelas pessoas e julgada como se não fosse?
ou não ser justa, mas ser julgada pelas pessoas como se fosse. A pergunta é: vale mais ser ou parecer? Isso vai ficar para amanhã e eu quero que vocês me respondam. Hashtag de hoje: é melhor ser ou parecer ser? Hashtag de hoje: é melhor ser ou parecer ser? E aí a gente vai conversar sobre isso amanhã, tá bom? Isso é de um livro A República, de Platão, tá bom? Quem quiser dar uma lida na internet, é uma conversa entre Glauco e Sócrates, tá certo? Hashtag: é melhor ser ou parecer ser? Até amanhã no nosso próximo encontro.